Deus seja louvado para sempre e eternamente. Agradeço-lhe de todo o coração estar visualizando esta postagem e que o Senhor abençoe sua vida, seu ministério e tudo o que ele diz respeito. Eu quero falar hoje sobre o seguinte tema: avivamento de Deus e farisaísmo dos homens. Meus amados, como de todos é sabido, é uma notícia que já circula no mundo todo, continua aquele mover do Espírito na cidade de Asbury, no estado de Kentucky, aqui nos Estados Unidos da América do Norte. Pois bem, faz uma semana já completou uma semana e agora já está entrando na segunda semana, e ininterruptamente o pessoal está lá louvando a Deus, adorando, ouvindo mensagens e quebrantando-se e confessando pecados, e também, segundo o depoimento de pastores amigos meus que lá estiveram, também tem havido milagres, etc, etc. Eu tenho observado ao longo desta semana que há três classes de pessoas no que diz respeito a este poderoso mover de Deus. Número 1, existem os que estão maravilhados. Número 2, existem os que estão indiferentes. Número 3, existem os que estão possuídos de um espírito de crítica. Bom, eu estou nesta primeira classe e eu estou maravilhado. Eu sempre me maravilho do que Deus faz. Eu não me maravilho do que o diabo faz. Eu não me maravilho do que o homem faz. Eu não me maravilho do que a ciência faz. Eu me maravilho do que Deus faz, porque a Bíblia diz, só Deus faz maravilhas. Entre as pessoas que estão maravilhadas, existem aquelas que não se contiveram em casa e foram e estão indo lá. E agora eu estou informado, uma informação recentíssima, que estão vindo já pessoas de fora dos Estados Unidos, porque dos Estados Unidos estão indo pessoas de todos os estados praticamente. Inclusive, estudantes de várias universidades têm ido oficialmente, porque o movimento começou com estudantes. Algumas pessoas criticam esse movimento porque dizem que não existe o embasamento da palavra. Todo o avivamento tem que estar relacionado com a palavra. Estas pessoas se esquecem que o avivamento ocorreu numa capela de uma universidade cristã, onde se prega a palavra, onde se estuda a palavra. E o mover de oração começou exatamente depois de um sermão que foi pregado por um dos professores da faculdade. Muito bem, existem os que estão maravilhados, existem os que estão indiferentes, existem os que estão possuídos de espírito de crítica. Quanto a estes terceiros, eu considero, na verdade, fariseus modernos, fariseus do século XXI. Mas deixe-me dizer mais uma coisa. Ontem à noite eu estava observando alguns sites e alguns comentários e vi pessoas clamando, ó Deus, manda este movimento aqui para a Nova Zelândia. Outro dizia, manda para o Cazaquistão. Outro dizia, a Índia está precisando disto. Outros diziam, Deus, a Inglaterra precisa de sentir isso. Se Deus decidisse mandar algo parecido para o Brasil, para o Paraguai, para a Argentina, para o Chile, para a França, para a Inglaterra, para a África inteira, que lindo seria. Naturalmente, os críticos iriam se multiplicar aos milhões, mas imagine os resultados extraordinários. Pelo menos 4 amigos meus de uma igreja aqui na Flórida foram e de lá falaram comigo. Eles disseram que a tônica é quebrantamento. O mover de Deus é autêntico, é real. As pessoas que vão se aproximando do edifício, porque agora já estão ocupando todas as salas e salões disponíveis devido à multidão que é muito grande. A cidade tem 7.000 pessoas e no momento há cerca de outras 7.000 de fora que estão indo para sentir de perto o mover de Deus em Asbury. Mas deixe-me dizer uma palavra não muito longa sobre os fariseus. Os fariseus podem ser conhecidos facilmente. Primeiro, eles não glorificam a Deus. Eles não glorificam a Deus quando há movimento. Eles não glorificam a Deus por nada. Você não vê um fariseu dando glória a Deus. Você não vê um fariseu pregando e vendo o povo reagir com louvor, com adoração, com quebrantamento. Você não vê um fariseu alegre por nada do que Deus está fazendo. Os fariseus são apáticos. Os fariseus são frios. Os fariseus são racionais. Os fariseus querem conduzir a sua vida pelo seu próprio intelecto. E tem mais uma. Os fariseus têm uma cartilha secreta de avivamento e se
e se aqui qualquer coisa que esteja acontecendo em qualquer parte do mundo, se não estiver dentro daquela sua cartilha, não é avivamento, é digno de crítica, para não dizer que é digno de ódio, sobretudo é digno de recalque. Todo fariseu é uma pessoa recalcada porque ela não está possuindo o que os outros estão possuindo. Ela não está fazendo o que os outros estão fazendo. Ela não está sentindo o que os outros estão sentindo. Por isso, o fariseu é conhecido, ele tem o espírito crítico mordaz. Mas tem uma característica interessante também, lamentavelmente interessante. Os fariseus, eles detestam o quebrantamento. Quando as pessoas estão quebrantadas e se ajoelham, eles dizem que aquilo é emocionalismo. Quando estão de pé, saltando e pulando, eles dizem que aquilo é uma coisa que o Espírito Santo não aprova. Interessante. Eles nunca estão satisfeitos com nada. Quando a pessoa cai para trás, está errado porque não é endemoniada. Quando cai para frente, está para frente porque dizem eles, isso não está na Bíblia. Interessante, né? Eles têm o espírito de juízes. Eles dizem o que deve ser, o que não deve ser, o que está certo, o que está errado. Quem somos nós, míseros mortais, apesar de sermos filhos de Deus, mas continuamos sendo humanos? Quem somos nós para julgarmos o que Deus faz? Quem somos nós para dizer que algo está certo, está errado, se vem de Deus? A não ser que se diga que passaram uma semana inteira, diretamente, sem intervalo, sem interrupção, orando, buscando a Deus. Se alguém disser que não é obra de Deus, tem que explicar e dizer de quem é, qual é a origem, de onde procede. É melhor, então, lembrarmos do que Jesus disse, acautelar-vos do fermento dos fariseus. Eles tomam conhecimento parcial das coisas e antes de estarem assenhoreados da verdade, eles já estão emitindo opiniões, já estão pondo na internet o seu amargo ódio, a sua terrível contrariedade e assim algumas outras pessoas que estavam começando a ficar maravilhadas com o que Deus está fazendo já se entristecem e já esfriam. Nós vamos continuar na lista, na relação dessas pessoas que se maravilham. Eu estou maravilhado com o que Deus está fazendo. Alguém pergunta por que Deus não quis, por que Deus não começou esta obra em uma cidade grande, por que Deus não começou esta obra usando um auditório muito grande. Quem somos nós para dizer o que Deus deve fazer? Por que Jesus não nasceu em Jerusalém? Por que Jesus não nasceu em Roma? Nasceu na pequenina cidade de Belém. Vamos parar de censurar Deus, pedir perdão por essa vaidade louca, por esse atrevimento imbecil e vamos curvar-nos diante do Senhor e dizer, Deus, obrigado pelo mover do teu Espírito. E que haja mais mover do Espírito em outras partes do mundo. Por falar nisso, eu termino dizendo que já existe uma outra cidade que está começando a surgir, um evento parecido também em uma universidade, a Universidade Lee, que está no estado de Tennessee. Por hora é só. Eu vou parar para que você tenha tempo de ver e ouvir o que Deus está fazendo. Se é de Deus, glorifiquemos. Se não é de Deus, mas quem faria isto, se não Deus? Deus seja louvado para sempre e eternamente.